E a minha sogra que fez o meu bebê de 7 dias de vida ir parar no hospital, eu e meu marido, a gente decidiu que quando o nosso bebê nascesse, a gente não receberia visitas até que ele completasse 2 meses de vida, que era quando ele tomaria suas primeiras vacinas, e a gente não queria expor ele a nenhum tipo de doença. A gente já deixou muito bem avisado que a gente não receberia visitas, nem de amigos, nem de familiares, para que quando o bebê nascesse não houvesse confusão. Todo mundo já estava avisado. A minha mãe, no começo, ela ficou bem chateada, porque era o primeiro netinho dela, ela tava louca pra conhecer, mas conforme eu fui conversando e explicando as coisas pra ela, ela ficou mais conformada. Ela não concordava, mas ela respeitava a nossa decisão. Já a minha sogra, ela tava irredutível, ela não aceitava que a gente não deixaria ninguém ver o nosso bebê nos primeiros 2 meses de vida. Ela batia o pé que ela iria sim conhecer o neto dela, que não seria justo com ela. Ela era a avó da criança, que ela tinha o direito de conhecer o bebê quando ele nascesse. E sempre que ela vinha com esse discurso, eu deixava ela falar, porque a gente já tinha tomado a nossa decisão. A palavra final era minha e do meu marido e a gente tinha decidido o que a gente queria. Quando eu fui ter o meu bebê, que a gente foi pro hospital, a gente não contou pra ninguém que o bebê tava nascendo. Porque a gente não queria ninguém pressionando, querendo saber se o bebê já tinha nascido, se já tava nascendo, falando que tava demorando. A gente queria curtir o nosso momento ali. E eu não sei como a minha sogra descobriu que o meu filho estava nascendo. E quando ela foi barrada na porta do hospital, porque a gente tinha deixado avisado que a gente não queria receber visitas, ela deu um escândalo que a gente não podia fazer isso, que era o neto dela, que ela tinha o direito de conhecer o neto dela. O meu marido então foi lá conversar com ela, pediu pra ela parar de dar escândalo na porta do hospital, que a gente já tinha conversado sobre isso, pra ela respeitar a nossa decisão, que a gente não receberia visitas. 2 dias depois que a gente recebeu a alta, tava minha sogra lá na porta da nossa casa, querendo que a gente abrisse pra ela conhecer o neto, pra gente parar de frescura, que ela queria conhecer o neto dela. Meu perfil oficial é o Tai Relatos. O meu marido então disse pra ela mais uma vez que não receberia visitas. Ela saiu gritando, falando que aquilo era um absurdo, que a gente não podia fazer aquilo com ela, que a gente tava errado em proibir ela de conhecer o neto dela, mas foi embora. Quando foi no 6º dia de vida do nosso filho, a gente acordou no meio da noite, assustado, achando que alguém tinha invadido a nossa casa. Mas não, era minha sogra, que tava em pé, no meio do nosso quarto, no escuro, parecendo uma assombração, com o nosso filho no colo, ninando ele. E a gente percebeu que o barulho que acordou a gente era ela tossindo e fungando, porque ela estava gripada. Na hora que eu percebi que ela estava gripada, eu corri e tomei meu filho dos braços dela. O meu marido começou a gritar com ela, falando que ela era uma irresponsável, que como ela aparecia assim na nossa casa no meio da noite, como ela tinha entrado ali, e ainda por cima gripada, que ela sabia que nosso filho era um recém-nascido, que não tinha vacina nenhuma, como ela tinha coragem de fazer uma coisa dessa. Vocês acreditam que ela ainda disse pra gente que a gente tava criando casa à toa, que não tinha nada demais ela tá gripada, não? Que isso era até bom pro bebê, que assim ele já ia criando resistência a esse tipo de doença. Quando meu marido questionou ela de como ela tinha entrado ali, ela disse na cara mais cínica do mundo que ela tinha feito uma cópia da chave da nossa casa e como a gente não deixava ela vir visitar o nosso bebê, ela resolveu vir no meio da noite enquanto a gente tava dormindo. O meu marido então colocou ela pra fora aos berros, ela gritando que a gente não podia fazer isso com ela, e ele disse pra ela não voltar mais ali. Só que já era tarde demais. No outro dia de manhã, o nosso filho já amanheceu com dificuldades pra respirar e com febre. Então a gente correu com ele pro hospital. Curte e comenta pra parte 2.